Jesus teve um irmão, ou vários irmãos. A fala de um pastor viralizou recentemente e muita gente me enviou esse vídeo. Então vamos reagir e responder com a verdade a esse vídeo. Para você nunca mais se confundir, Tiago, filho de Zebedeu, era um dos 12 apóstolos, foi o primeiro a ser martirizado, era irmão do apóstolo João. Tiago, filho de Alfeu, também era um dos 12 e a gente não sabe muita coisa sobre ele. Mas quem escreveu a carta de Tiago no Novo Testamento era Tiago, irmão de Jesus, irmão biológico de Jesus, se tornou um grande líder da igreja, mas se converteu somente após a ressurreição. Ele cita que esse Tiago era irmão biológico de Jesus, mas mesmo sendo irmão biológico, ele só se converteu após a ressurreição. Será verdade? E eu preciso dar os créditos ao pastor aqui pelo vídeo. Ele é o pastor Gustavo Marques, ele se diz teólogo e propõe a ensinar a Bíblia de modo prático. No vídeo ele também manda ler a legenda, então vamos ler a legenda antes de começar o react, tá? Relacionado a esse Tiago, irmão de Jesus, ele cita o seguinte, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou ler agora, que depois eu vou explicar ponto por ponto. Sobre o Tiago, né, irmão de Jesus, não era um dos 12 apóstolos, mas se tornou líder importante da igreja em Jerusalém. Decorem isso porque isso é relevante lá na frente. Provavelmente, viu? Provavelmente, o autor da Epístola de Tiago, presente no Concílio de Jerusalém, chamado coluna da igreja por Paulo em Gálatas 2:9. Tá, vamos agora aos fatos. Ele falou que esse Tiago não é Tiago filho de Zebedeu, conhecido por Tiago maior, e nem Tiago filho de Alfeu, conhecido por Tiago menor, ambos apóstolos de Jesus. E ele cita esse terceiro Tiago como sendo irmão biológico de Jesus, portanto filho da Virgem Maria. E para sustentar que esse Tiago que ele cita é irmão biológico de Jesus, ele fixou um comentário nessa publicação. Ele citou o versículo de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, em que diz, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Agora veja bem, quando é uma questão de burrice ou ignorância, se releva. Mas aqui é nítido que ele pesquisou antes de criar esse vídeo. E mesmo assim ele decidiu criá-lo para enganar pessoas. Então é uma questão de mau caratismo mesmo. Pois ele pesquisou o capítulo no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, para citar esse Tiago como se fosse irmão biológico de Jesus, pegando esse versículo. Ao mesmo tempo em que ele ignora o próprio Evangelho de São Marcos no capítulo 15, versículo 40, que diz: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre elas as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Ou seja, esse Tiago, irmão desse mesmo José, era o que estava presente também lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, citado por ele. E esse Tiago e esse José são filhos de Maria de Cleófas. Ou seja, esse Tiago é o filho de Alfeu. O mesmo Tiago que é citado no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 15, no de São Marcos, novamente, em capítulo 3, versículo 18. Portanto, esse Tiago que ele usou a passagem de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, para defender que era irmão biológico de Jesus, é, na verdade, filho de Alfeu e de Maria de Cleófas. Essa Maria que, inclusive, é irmã da Virgem Maria. Portanto, esse Tiago, que é Tiago menor, é primo de Jesus. E lembra que na legenda ele também citou que esse Tiago tinha se tornado um líder importante da igreja em Jerusalém e que inclusive também estava presente no concílio e etc. Então, era justamente Tiago menor que era o líder da igreja em Jerusalém, que inclusive foi martirizado no ano 62. O corpo dele, inclusive, está sepultado na Basílica dos 12 Apóstolos em Roma. E isso sem falar do Evangelho de João no capítulo 19, que pela lei de Israel, quando uma mulher viúva perde o seu filho mais velho, o encargo de cuidar dessa mãe seria do segundo filho. Se esse Tiago fosse filho da Virgem Maria, os cuidados de Maria deveriam estar a mando de Tiago, mas Jesus do alto da cruz entrega Maria nas mãos de João, ou seja, a figura da mãe e da igreja no apóstolo. Então absolutamente nada dessa teoria de que esse Tiago é irmão biológico de Jesus se sustenta em absolutamente nada. E tudo isso aqui que eu falei para vocês, qualquer igreja apostólica pode confirmar. Pergunte aos católicos ortodoxos de Jerusalém, aos católicos etíopes, pergunte aos católicos siríacos, todos eles confirmam isso. O protestantismo nada mais é do que a repetição das velhas heresias e também a desinformação dos dias atuais por meio das redes sociais. Esse vídeo só comprova o quão distante é o protestantismo da fé apostólica e da verdade. Existem duas fontes que nos mostram quem é de fato o Tiago das Escrituras:
a Bíblia e a tradição. E as duas apontam para Tiago Menor. Espero que esse vídeo tenha sido suficiente. Que Deus te abençoe. Salve Maria.